Bom dia, igreja. Sempre somos gratos a Deus pela oportunidade de compartilhar a sua palavra. E ao cantar essa expressão de louvor, toma o teu lugar, isso realmente fez sentido quando eu estava ali orando, pedindo a Deus para que pudesse estar nos usando nesse tempo. Toma o teu lugar, Senhor. Eu vou me lembrar de um dia que eu estive na Igreja Batista Memorial da Tijuca, e eu era seminarista, estava pregando naquele dia, e quando eu olhei assim para a direita, assim, o meu professor mais gabaritado do seminário estava presente, e o meu coração na hora apertou, porque eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser? Rapidamente o Espírito Santo falou no meu coração, eu também estou aqui. Toma, eu também estou aqui. Portanto, é sempre um desafio. E a gente quer crer que não só está aqui, como pela sua misericórdia Ele venha nos usar nessa manhã, em que a gente está aqui reunidos enquanto igreja. A gente teve vários motivos de gratidão aqui, hoje, pela manhã, mas eu sei que a pessoa vai ficar meio constrangida, mas tem 10 anos que eu corto cabelo com a pessoa. É a Carla. Carla, fica de pé. E eu sempre convido a Carla, para a Carla vir na igreja, e é a primeira vez que ela está aqui. O que será que? Obrigado. Obrigado, Carla, pela sua presença, pela presença de todos aqueles que estão nos visitando, pessoal que está online. É sempre uma alegria quando a gente recebe visitantes, né, na casa do Senhor. Estou aqui com os meus papéis, meus filhos brigam comigo porque eles são contra essa questão do papel e tal, né? Acho que a juventude hoje não gosta, mas eu gosto do meu papelzinho. Mas, irmãos, deixa eu dizer para vocês, eu não sei se vocês notaram, mas o mês de julho, ele tratou sobre a igreja que crê, e trabalhou sobre os fundamentos da fé, fundamento da fé. Nós tivemos o primeiro encontro, e a pregação foi sobre Jesus, quem pregou foi o Romão. Nós tivemos sobre a palavra, o pastor Léo Rocha nos trouxe sobre a palavra. Batismo e ceia, o Romão também falou aqui, Deus falou através do Romão aqui para a igreja. Depois nós tivemos o Espírito Santo. O Espírito Santo foi pastor Isná. Igreja, quem foi o Elias. O Elias falou sobre igreja. Pastor Josimar falou sobre graça. E nessa manhã nós vamos falar alguma coisa em torno de uma fé viva. Uma fé viva. É importante, então, que eu faça não é comum, eu até nem gosto muito de trazer fazer uma explanação, uma reflexão temática. Eu gosto de uma coisa mais expositiva. Mas, como se trata de fé, e como a gente está comunicando para a igreja, numa situação muito especial, a gente precisa, na realidade, eu entendi que seria interessante que a gente trouxesse para esse momento, antes de tudo, um arcabouço a respeito da nossa fé, da fé em Jesus Cristo, e a gente escolheu um texto aqui direitinho, que eu vou compartilhar com vocês, vai estar lá em Efésios 2, do versículo 8 a 10, nós estaremos falando em torno desse capítulo, mas nós vamos estar mencionando algumas outras coisas. Portanto, são elementos que a gente traz da Bíblia a respeito da fé, da nossa fé, que são importantes para formatar aquilo que a gente realmente crê enquanto igreja. E que eu achei que era interessante para esse tema, antes que eu pudesse abordar efetivamente sobre uma fé viva. Sobre uma fé viva, eu destaquei 6 elementos.
Não são 3, não são 7. Estou brincando aqui porque o Elias falou que era 3 e acabou fazendo 7. Cadê o Elias? Está ali. Vou falar sobre 3 coisas, ele falou sobre 7. Então, aqui está meio batistão, o negócio está bem ali alinhavado. Então, para aqueles que já conhecem, né, terão a oportunidade de revisitar alguns textos que vão acabar, sem você perceber, que formataram a nossa fé e formatam a nossa fé. Para aqueles que nunca tiveram contato com esse tipo de explanação, vai ser, acho que talvez, o suficiente para você entender e ao final, acho que todos nós vamos trabalhar essa questão da fé viva propriamente dita. Então, eu separei alguns elementos, a gente vai ver a conexão entre a graça, a salvação, a fé e a obra. Depois nós vamos ver alguns óbices em relação a algumas dificuldades que a gente tem nos resultados da nossa oração. E ao final, propriamente dito, nós vamos trabalhar a questão dessa fé viva. Bom, eu fiquei pensando em como comunicar, né, e lembrei-me de algumas coisas que estão acontecendo no dia a dia, no nosso dia a dia. E eu vou tentar aqui, vou pegar minha colinha, como diz o Romão, né? O Romão sempre fala assim, Amorim gosta da colinha assim, né, para a gente não se esquecer. Mas o que acontece? As fake news nos levaram, então, a desacreditar de tudo na esfera humana. Então, é uma verdadeira armadilha no que diz respeito às nossas crenças. Na realidade, a nossa descrença na humanidade, essa dificuldade que a gente tem, então, e teve, ou está tendo, né, a respeito de saber, a respeito da própria verdade, isso acaba comprometendo também as coisas espirituais, que também são minadas também por maus comportamentos, posturas que não dizem respeito, não tem conexão alguma com a palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo, não guarda nenhum sentido na caminhada de fé, mas mesmo assim elas acabam, então, como a gente tem contato, isso acaba minando as questões de natureza espiritual. Tudo está sob suspeita, né? Duvidamos da intencionalidade de todo mundo. Ninguém é santo. E realmente a gente, na perspectiva da santidade pura de Deus, nós não somos santos. Somos santos na perspectiva bíblica que diz que nós somos separados, né? Mas acabou tornando-se uma doença. E de vez em quando eu pergunto assim, né? Quando você faz um depósito no banco, de alguma forma, você precisa confiar de que aquele dinheiro que está ali vai cair na sua conta. Porque há tanta desconfiança que realmente acabamos construindo teorias de conspiração, ou a gente constrói, ou a gente ouve, e elas passam a habitar no nosso coração, e isso nos faz mal. De maneira que a fantasia, aquilo que é fantasia, que é fábula, como a própria Bíblia vai dizer, né, acaba sendo mais crível do que efetivamente a realidade que está sendo posta à nossa frente. Há quem diga que isso é uma anomalia chamada dissonância cognitiva, que acaba acontecendo na vida privada e acaba se desdobrando na coletividade. Uma dissonância cognitiva coletiva. Bom, resumindo, a todo tempo corremos o risco de acolher a mentira em detrimento da verdade. Falar nessa questão de verdade e mentira, há um filósofo Fyodor Dostoiévski, ele vai dizer que Jesus é a verdade. E ele diz assim, se Jesus não for a verdade, eu prefiro Jesus, porque a verdade é abstrata, mas Jesus é concreto, assim diz ele. Bom, nessa caminhada de desconfianças, de abalos nas nossas crenças,
Há um texto que está lá em Hebreus 7,12, que ele diz assim: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então nós somos bombardeados com mentira, nós somos bombardeados com descrédito, nós somos bombardeados por falas que comprometem inclusive a nós, as nossas intencionalidades, e essas falas vão ganhando o corpo e, enfim, acaba que a gente, até mesmo a gente não acredita mais em nada, e essa conexão com o transcendente também fica comprometida. Mas e aí, como fazer diante desse imperativo que vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus? Isso diz respeito a qualquer comportamento que você acha que é muito interessante, que é muito legal, que realmente poderia, em tese, agradar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, de repente fica comprometido porque você não tem o elemento chamado fé. Vou beber uma águazinha aqui agora. Bom, qual é a conexão, então, entre graça, salvação, fé e obras? Eu queria que o painel colocasse o texto de Efésios 2, 8 a 10. Que eu vou compartilhar com vocês. Esse texto que diz muito. Vamos lá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Deus amado, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar compartilhando a tua palavra e que o teu Santo Espírito nos inspire, como já tem acontecido, ó Deus, na hora que a gente sentou para escrever essas linhas, ó Deus, mas que teu Santo Espírito possa falar aos corações que estão presentes aqui neste dia, nessa manhã. Isso tudo é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, vamos contextualizar. Esse texto está lá em Éfesos 2, do versículo 8 ao versículo 10. Essa é uma verdade, esse versículo que diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse conjunto de elementos que vão formatar a nossa fé, ele está exatamente num contexto de uma carta àquela igreja ali plantada em Éfeso, um lugar, uma cidade que é uma cidade portuária, portanto ela recebe gente de todos os lugares, de maneira que esse conteúdo, com certeza, ele foi espalhado para o mundo daquela época. É uma cidade chamada uma cidade mãe, que está ali na região, estava na região ali da província da Ásia. Paulo, inclusive, fica por 3 anos nesse lugar. É um lugar que tem certa questão da idolatria. Ali é uma deusa, Ártemis, né? E para lá para os romanos, eles vão chamar de Diana, que é a deusa da caça. E ele, então, Paulo escreve essa carta a Éfeso nesse contexto. É uma cidade que tem, não é imensa, mas ela tem de 200 a 250 mil habitantes, mas é uma importante cidade naquele tempo. Era uma importante cidade naquele tempo. E ele fala assim, Paulo nessa carta, ele repete sobre essa questão da graça. Ele vai dizer lá no versículo 5, ele vai falar assim: porque pela graça sois salvos. Quando ele está lá no versículo 8, de 8 a 10,
ele acrescenta um elemento. Então, primeiro ele fala a respeito da graça, e depois ele acrescenta o elemento da fé, e fala a respeito das obras. Ele fala a respeito das obras, mais ou menos como se fosse uma sentença matemática, dizendo assim, ó, olha só, vocês são salvos pela graça, mas é por meio da fé, e eu tenho certeza que ao ser alcançado por essa graça, vocês serão remetidos para as boas obras. Mas em sendo remetidos para essas boas obras, vocês tenham cuidado, porque elas por si só não salvam. Essas obras por si só não vão salvar. E ele conhece a natureza humana, porque ele diz que nesse contexto que ela pode causar soberba e isso nos afastar exatamente da vontade de Deus. O texto vai falar assim, o termo salvos, vai dar a ideia que nós somos salvos da ira de Deus, porque pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa ideia de ter sido salvo a despeito de eu não merecer, porque graça, como todos já sabemos, é o favor imerecido. Nós não merecemos. Quando Paulo vai falar isso, ele, conhecedor da lei, ele está embutindo a ideia de que é uma leitura que o Evangelho traz, invertida do que se chama justiça humana. Porque é alguém que é culpado, em tese, era para ser condenado. E ele vai dizer que por essa graça, aquele que realmente seria tido por culpado, na realidade ele pode ser absolvido por meio da fé. Essa é a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando ele fala isto não veio de vós, é um pronome lá no grego que dá a ideia de que é um processo, tanto graça, um processo de salvação, em que graça e fé estão presentes e que acaba outorgando realmente, ao final, a salvação. A salvação. Um outro elemento que a gente extrai disso, desse versículo, é que ela é um dom de Deus, de maneira que não existe homem nessa terra, porque foi alcançado pelo pecado, que seria capaz de salvar-se a si próprio, seja por qualquer ação, seja porque qualquer obra que ele pudesse desenvolver aqui na terra. Então, o que é importante que você fique com essa consciência. Esse texto traz um outro elemento, esse termo da salvação, de vocês vão ser salvos, é um termo grego, eu até vou conseguir falar, porque isso vai dar para... Sezomenai, que quer dizer o seguinte, é uma salvação em última instância, é uma salvação que está completamente garantida. Vê que é um texto pequeno, mas que traz uma carga de elementos que vão nos dar a convicção efetiva da salvação, a despeito da nossa condição humana. Graça a esse favor imerecido. E vamos lá, o que é fé? Como a palavra de Deus vai dizer, eu queria que vocês colocassem aí, o painel colocasse um PowerPoint que eu fiz. A gente às vezes brinca assim, quer que eu desenhe, né? Quer que eu desenhe? Então está desenhado. Não, o primeiro. Esse aqui, deixa ele um pouquinho aqui. Ó. Isso aí foi feito pela IA, né? Ali a fé e a obras ali retratado. Falar em IA, hoje, essa semana, o Tiago submeteu o nosso estatuto, a minuta do nosso estatuto lá para o IA, e a IA elogiou aquilo, quase convidou a gente para fazer parte do corpo jurídico da IA.
Vou aceitar. Mas é o primeiro, acho que é o primeiro slide. Consegue ou não? Aí, ó. Então a fé, ali, coisas que não se veem, coisas que se esperam. Então eu poderia botar naquele bloco das coisas que eu não vejo, Cristo, Deus, eu não vejo, né? Coisas que se esperam, eu espero ser salvo, né? Coisas que, então, é pela fé, então, que a gente consegue trazer para o nosso conhecimento, né? Essa ideia dessa graça, né? Dessa graça que é o favor imerecido vindo através de Cristo Jesus. Então a gente poderia personificar a graça na pessoa de Cristo Jesus. Cristo é esse que permite, que dá acesso à graça. Pode voltar para a imagem que vocês quiserem, que vocês já estão acostumados aí. Mas então, quando a gente fala sobre fé, ela vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É exatamente daquilo que não se vê que o mundo foi feito. Contudo, há pelo menos duas perspectivas a respeito quando a gente usa o termo fé. A gente vai falar fé como, se a gente estiver falando fé na ideia de um conjunto de crenças, vamos lá, fé cristã, a gente eu poderia dizer hoje que os fundamentos da nossa fé estaria lá, por exemplo, lá na perspectiva cristã, naqueles solas, né, que foram os fundamentos da reforma protestante. E lá diz assim: só a Escritura, só Jesus, só a graça, e só a fé, e só a Ele que nós devemos dar glória. E nós cantamos aí a respeito dessa verdade. O texto de João 6, versículos 63 e 64, vai dizer assim: o Espírito, contudo, é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito de vida, mas alguns de vós não creem. E essa palavra eu me lembrei do primeiro milagre que Jesus vai fazer, que é a bodas, que eles chamam de bodas de Caná da Galileia, quando houve o casamento lá em Caná da Galileia. E diz lá o texto, ao final, que os discípulos que acompanharam Jesus naquela festa, depois de terem visto aquilo tudo, fala assim, e foi aí que creram nele. Ou seja, andavam com ele, mas não criam nele. Ainda, talvez como um mestre, como alguém, como um rabino, como alguém que realmente era bom estar perto, mas ainda não como o Salvador, como o Messias. Outro dia eu mencionei alguma coisa que eu ouvi sobre alguns sociólogos que estão dizendo que já não estamos mais naquela fase de que quem não é visto não é lembrado. Eles estão dizendo que, na realidade, agora, para a realidade da sociedade, é que quem não é visto não existe. Por isso que Jesus talvez tenha enfatizado a ideia de que bem-aventurados que não viram e creram. E para você é a ideia, né? No início a gente fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E mais um passo que você precisa dar nessa questão da fé é no sentido de que eu preciso ter fé em algo que eu não vejo, que eu não consigo apalpar. E é mais um desafio que só pode ser rompido exatamente com a fé. Eu lembrei de outros episódios também, para ilustrar a questão da fé.
Um está lá em Marcos, outro está lá em Mateus. Episódio em que há muita coisa em comum, e o desfecho também é bem comum. Quando Jesus está dentro do barco e começa a ter uma tempestade. No outro, acontece a mesma tempestade. Quem está no barco são os discípulos, e Jesus vem andando. Ele está na praia e depois ele vem andando. Os elementos ali são comuns. Eu tenho discípulo, eu tenho barco, eu tenho Jesus, eu tenho a tempestade. E a conclusão que a gente chega, aqueles discípulos testados em sua fé, o que é importante é que Jesus ali, ele estando numa situação ou outra, ele acalma a tempestade. Ele sempre está conosco para acalmar as dificuldades, para não nos livrar dela, mas nos capacitar para que a gente possa transpor as dificuldades da vida. Nesse caso, ele não só ele aguarda algumas manifestações, né, dos próprios discípulos que fazem parte na construção da fé ali, seja dentro do barco, seja fora do barco. Aquele episódio que Pedro, na realidade, acaba quase se afundando, porque deixa de crer em Jesus, pede a ele para que ele o salve, e Jesus o traz à tona. Existem alguns óbices, algumas dificuldades, mas eu vou falar um pouquinho, ainda me aprofundar, como a gente pode obter a fé. Quanto aos óbices, eu vou destacar um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Como você, então, pode obter a fé? Diz a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus também vai dizer que, lendo a sua palavra, na medida que a gente tem ouvido aqui desse púlpito algumas vezes falar que quando eu só oro a Deus, é só eu que falo com Ele. Quando eu leio a palavra, é Ele que fala comigo. E quando eu tenho contato com a palavra, quando eu tenho contato com aquilo que efetivamente o Senhor já fez em sua história, através da pessoa de Jesus Cristo, dos profetas também, de outros exemplos bíblicos, eu sou cheio de fé também. Mas o que consagra, talvez, o que se firma a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Diz que o Verbo se fez carne, aquilo que talvez que não era visto, que era traduzido em palavras, né, em profecias, ele se fez carne e habitou entre nós. Então ele personificou o próprio Deus. Ele vem em carne. Então ele era o próprio Deus. Jesus Cristo, então, é o nosso referencial de fé. Uma outra maneira também da gente, além de ouvir a palavra de Deus, e é o que está acontecendo aqui, a gente vem para a igreja também para a comunhão, mas para ouvir a palavra de Deus, nós somos remetidos à leitura, e nós precisamos então orar. Diz o texto lá de Judas que: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Esse exercício da oração nos aproxima do Senhor, na medida em que nós somos levados a essa transcendência, e o fazemos em nome de Jesus Cristo, que é o nosso intermediador. Isso faz com que a gente, em separando esse tempo para orar, compartilhar com esse Deus a nossa realidade de vida que a gente tem aqui na terra. E isso também, cada vez mais, nos aproximando de Deus, nos permite firmar
a nossa fé. Existem, porém, alguns óbices que eu gostaria de compartilhar com vocês quando a gente exercita a oração também. É importante que a igreja lembre sempre dessas situações, porque não é incomum a gente determinar alguma coisa, fazer de forma impositiva, na realidade colocando Deus como um servo nosso, à nossa disposição a toda hora como um gênio. E essa igreja não crê nisso. A palavra de Deus vai dizer assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Significa dizer que, de posse dessa crença nesses valores, firmado na graça, por meio da fé, e a graça personificada na pessoa de Jesus Cristo, ao exercitar a minha oração, eu devo fazer crendo com toda a minha força, sem nada duvidar. Mas há uma outra condição. O texto lá de 1 João 5,14 vai dizer: e esta confiança que temos nele é que, se pedimos alguma coisa segundo a sua boa vontade. Portanto, essa igreja é construída dentro da ideia de que nesse lugar é um lugar de milagre, é um lugar onde o Senhor está presente, se faz presente, onde o Espírito Santo toca o nosso coração através de sua palavra, de um evangelho simples, mas um evangelho de poder, em que você é convidado a fazer as suas deprecações, as suas orações, firmado no seguinte sentido: eu posso pedir, eu creio que Ele me ouve, eu creio que Ele tem poder, mas é segundo a sua vontade. É segundo a vontade do Senhor, não é segundo a nossa vontade. Aqui nós não estamos falando de uma fé privada, onde eu crio um Deus segundo a minha imagem, segundo as minhas crenças, segundo aquilo que eu acho que é. Não é assim que essa igreja pensa. Essa igreja pensa em um Deus, em um Jesus Cristo bíblico. Outro óbice: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tanto na pregação que eu me lembro, né? Pregação do Elias, quanto da pregação do pastor Josimar, eles enfatizam que não sou eu propriamente dito, tem que ter o outro. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Martin Luther King vai falar: se eu sou o fim, é o fim. Nós não somos o fim de nada. Portanto, há um alerta aqui, ó. Se alguém pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Para que a gente pede? O que motiva o nosso coração quando a gente se ajoelha? Quando você separa um tempo para elevar o teu pensamento ao trono da graça do Senhor e colocar para Ele as suas petições. Há um outro óbice também, ou uma outra dificuldade que a gente encontra no exercício da nossa fé. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Não tem valor. Igreja fofoqueira não existe, porque não é igreja. A igreja precisa se firmar naquilo que edifica, naquilo que é bom para o outro, naquilo que é bom para o teu irmão, que faz ele levantar. Não é aquela fala que desconstrói. A fala aqui é para, nesse espaço nesse lugar aqui que a gente se concentra, é o lugar onde as pessoas vêm cabisbaixas e elas são levantadas nas suas potencialidades e são curadas nas suas dificuldades.
Esse lugar chamado igreja é esse lugar onde eu me aperfeiçoo. Até o dia em que eu vou sair desse corpo e vou me encontrar com Jesus, um ser glorificado. Mas enquanto a gente estiver aqui, passando por esse lugar chamado terra, a gente precisa de ter alguns cuidados, especialmente com o outro. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não deixar corromper pelo mundo. Estou aqui de olho na hora. Eu estava me lembrando das orações que eu faço pela igreja, especialmente pela liderança da igreja. E meu coração se enche aqui do que está, acho que Colossenses, que vai falar assim: eu espero que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus e do discernimento espiritual. Conheço, eu tenho acesso através da palavra dele, mas eu preciso ter discernimento espiritual para colocar em prática aquele aprendizado que o Senhor nos dá, de maneira a cuidar de pessoas, a não feri-las. Esse espaço não é lugar de feridos, já ouvi várias vezes, é lugar de doente, não é lugar de gente, é lugar de gente curada. Chega doente sim, mas precisa ser curado. Às vezes precisa um pouco de paciência, mas se você tem paciência com o outro, alguém tem paciência contigo. Em alguma instância, eles, por exemplo, me veem ali, de vez em quando ele tem que ter paciência comigo, eu sou enjoado. Mas eles me amam. E aí? O amor cobre tudo. Cobre tudo. E a gente tem prazer em estar do lado do outro, porque as nossas dificuldades, diz que os amigos não têm defeito, os inimigos, se não tem, a gente põe. Isso não está na Bíblia, não. Isso é provérbio de Amorim, está falando aqui. A nossa fé está firmada numa outra situação. Bom, a gente crê em Jesus, a gente crê que Ele pode, a gente também crê que, segundo a sua vontade, Ele concede. E aí é que se firma uma palavra que foi dada para Paulo, lá em Coríntios 12, 7 e 9. Portanto, se você estiver aqui, não acha que você entrou num lugar onde tudo que você pedir vai ser acolhido. Diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações que o Senhor fez, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E aqui vai um segundo conceito de graça. Graça é o favor imerecido, mas graça também é um elemento que é uma capacitação divina para eu lidar com as minhas imperfeições, com as imperfeições da carne. Então você vai orar e você vai pensar que o Senhor não ouviu. Ele ouviu. Mas Ele te diz assim, ó: a minha graça te basta. Essa capacitação divina para você lidar com as suas dificuldades. Para eu formatar minha fé, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso orar, mas eu preciso exercitar. O texto lá de Tiago vai dizer assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho o seu próprio rosto, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Não é um discurso,
não é só um discurso. A fé é, além disso, é com pequenas ações. A fé não apenas é uma coisa também que sentimos. E a gente é muito bom quando a gente está... Eu estava vendo aqui o Tiago aqui, né? E realmente, quando a gente vem aqui, canta, e o Espírito Santo de Deus toma a sua igreja, toma cada um de nós, é algo tremendo. E essa manhã foi assim, e a gente fica impactado. Mas é preciso dizer para você que pode ser que haverá um dia em que você não tenha essas sensações que acabam arrepiando o nosso pelo, mas o Senhor estará lá do teu lado. É no dia de choro, é no dia de dificuldade, no dia em que você não vê solução mais para nada. O Senhor está ali consolando. Isso é fé viva. Essa semana foi uma semana difícil. Nós tivemos o sepultamento do Davi, um jovenzinho de 17 anos. Os avós estão aqui. E eu vi alguns jovens que estavam no entorno chorando, todos eles chorando. E Davi devia de ser, eu não conhecia o Davi devia de ser um garoto gente fina pra caramba. E as circunstâncias foram de natureza violenta, um confronto com a polícia, e esse jovem foi ceifado. E aquele jovem ali chorando, talvez desacreditado. Ali tanto eu quanto quem estava presente sentiu que precisava comunicar para aquele jovem que se eles tivessem fé, eles podiam mudar a realidade de vida naquele dia. Porque Jesus está sempre de braços abertos para te esperar. Eu não sei qual é a tua história de vida, o que você já fez, mas eu sei dizer que o Jesus que eu creio, Ele está de braços abertos para te receber a qualquer hora. E não precisa de condição, a única condição é arrependimento, confissão a Ele. Esse é o evangelho que a gente crê. Uma fé viva é uma fé reflexiva que serve, que provoca comunhão, que transforma, que testemunha, que acolhe. Uma fé viva é isso. Uma fé viva é reflexiva. A fé não pode ser cega. Ela não aliena. Ela não aliena. Eu me lembrei aqui de uma coisa sobre a questão política que a gente está vivendo no país e vai viver mais ainda no momento de eleição. E é preciso a gente conversar sobre isso na igreja. Lá nas Institutas de Calvino, tem um capítulo próprio, capítulo 4, lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, na realidade é no livro 4, capítulo 20. Ele vai tratar sobre a relação da igreja com o poder. Ele fez um discurso contra os anabatistas, que os anabatistas diziam que o cristão não podia de forma alguma se envolver com a questão política. E ele dizia, não, a gente até tem que se envolver. Tem problema algum. Só que você a todo tempo tem que ter a noção de que Paulo vai falar sobre as autoridades como sendo alguém que é permitido por Deus a exercer aquela função nobre. De maneira que a todo tempo há de se fazer uma leitura a respeito do que essas pessoas estão trazendo para o povo, de maneira sóbria, de maneira consciente. Então, uma fé viva, ela é reflexiva, ela não pode ser cega, ela não aliena de forma alguma. É preciso ter um pé no chão. Se não fosse assim, o texto lá de Mateus está dizendo que porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Portanto, tem que haver a conexão com o Cristo que você crê. Vou reformular, não o Cristo que você crê, porque se eu estou falando o Cristo que você crê, é aquela fé privada. Aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de quem é o Cristo. Redentor, Messias, Salvador. Uma fé viva é uma fé que serve.
Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre ela. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser primeiro será escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Seja onde você estiver, seja como líder de ministério, seja como daqui da diretoria, presidente da igreja, vice-presidente, não existe lugar para ser servido. Aqui é o lugar onde a gente se coloca para servir a igreja de Cristo na terra. A palavra ministério, o Elias lembrou, lá no grego ela vai retratar exatamente, é serviço. Serviço. Servir tem a ver com ser útil. Útil para a comunidade, útil para os vizinhos, útil para os amigos, aos irmãos, ao ministério, ao qual se encontra inserido a igreja de Deus no fim das contas. Aí você vai falar assim: eu sou convidado para ser bobo? Você que tem a sua concepção. E se te fizerem de bobo por você servir, aí cada um dá conta de si. Uma igreja viva, uma fé viva é uma fé que promove comunhão. Nós vamos ter agora a festa junina. Talvez você que está sentado lá no fundinho aqui, tu nunca conversou comigo, não comeu um milho, não bateu um papo, você faz um juízo de mim que tem nada a ver com quem eu sou. Se aproxima. É nesse momento de comunhão que a gente troca ideia, que a gente vai crescer junto. Somos um. Hoje eu estou aqui, amanhã é você que está aqui no meu lugar, no lugar da gente. Isso aqui é passageiro. Isso aqui não é de ninguém, é do Senhor. Quem pensa que é dono de alguma coisa está muito enganado. Ninguém é dono de nada. Tudo muda. De uma hora para outra as coisas acontecem. Numa hora você está, outra hora não. Eu adotei no motoclube que eu participo. Eu sou presidente do motoclube e a única tarjeta que eu tenho aqui que é com velcro é assim: presidente. O restante assim, ó, fundador. Eu não vou deixar de ser fundador. Meu nome, não vou deixar de ser quem eu sou. Tipo sanguíneo, não vai mudar meu sangue, etc. Tal. Agora, presidente, é só fazer isso aqui, ó. Eu estou presidente. Vamos lá que a hora tá chegando aqui. Vou dar uns 10 minutos ainda para... Então você precisa ir nos retiros, você precisa estar em comunhão. Cadê os homens daqui, ó? Tem retiro dia 22 de novembro. Vamos, cadê? Fazer barulho aqui, cara. Pô, isso aí, meu irmão. Os homens, 22, quer mudança? Não tem que subir montanha, não. A gente fica falando, esse negócio de subir montanha. Subiu montanha 3 dias para se transformar quem você é. Rapaz, toma vergonha. Uma vergonha. O evangelho transformador, rapaz. Caráter. Hombridade. Entendeu? Vai lavar a louça. Muda. Pô. Eu não lavo. Eu lavo de vez em quando. Pô. Eu fui falar aqui, ele me fez eu cair na pegadinha, pô, não pode me mentir de público. Vou ter que lavar a louça. Pô, falei, não pode? Casca de banana, lavar a louça, mas é mentira. Essa comunhão, Niltinho, nos PGs, né? Se Deus quiser, a gente vai ter pequenos grupos aqui, né? Integração. Estou chegando para o fim. Tá aí, ó. Estou olhando aqui, ó. 5, já falei pra caramba. Fuja. Quando eu estava falando sobre uma fé viva, é uma fé que promove comunhão. Fuja de ações que têm potencial de provocar dissensão. Ó, falar isso para a igreja comum tá de boa. Mas um líder precisa ter a consciência. Elogio em público, crítica no privado. Elias trouxe, semana passada, um casal que foi fazer a crítica lá no privadinho. Desenrolou, ele acolheu, matou no peito.
a crítica que foi feita, o casal está engajado. É assim que se faz. Agora, por que eu não sei o que lá no meio de todo mundo? Faz a pergunta lá para o líder, rapaz. Toma jeito, para de ser menino, menina. Esse lugar é sério. Isso aqui é a casa de Deus, ficar perturbando as pessoas que estão querendo trabalhar, pô. Fuja de gente que provoca dissensão. Quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e a segunda vez. Depois disso, rejeita-o. É muito pesada essa palavra, porque é uma das poucas situações dentro da palavra de Deus em que realmente há um repulso. Você não precisa odiar, mas não dá para dar ideia. Se você der ouvido, vai minar o teu coração. Deixa eu ver um defeito aqui nessa igreja aqui, sei lá. Eu me lembro que um pregador aqui contava assim, pô, é aquele negócio daquela cortina que tem um furo. Ninguém está vendo a cortina com furo, mas na hora que tu apontar a cortina com furo, rapidinho. É igual alguém chegar aí e apontar um defeito de um de nós. Aí não só tem um não, tem uma porção. É isso aí, nós somos cheios de defeitos. Mas você na minha vida, você altera quem eu sou. Você lapida, quando você faz isso com amor, quando você encosta em mim, você me faz melhor. E é assim que tem que ser a vida em comunidade. Uma fé viva é uma fé que transforma primeiramente a mim. Isso diz respeito aos maridos e às esposas que ficam esperando as esposas ou o marido melhorar. Só vou fazer isso se ele fizer isso. Ou ao contrário, só vou fazer aquilo. Pastor Josimar, no futebol, na teologia do futebol, deixa que eu chuto. Entendeu? A bola está lá, tem dois para fazer o gol está aberto, mas fica um. Quem é que vai dar primeiro? Tem que, né? Toma uma providência, faz alguma coisa que insiste para despertar no outro a mudança. Uma fé viva é uma fé que transforma o outro. Cara, eu estou apertado nesse horário aqui, mas eu vou contar uma história rapidinho. Eu tinha um amigo, vou falar quem ele é? Não. Ele era do meu trabalho. Aí jogando uma bola, ele começou a chiar. Chiar muito. Aí eu comecei a cantar aquela música. Maria, Maria é um dom. Eu chamei de... Né? Maria. Pô, ele ficou chateado comigo. Parou de falar comigo. E aquilo me doeu. Porque aonde eu estava, aonde eu transitava, eu nunca tive assim, pelo menos inimigo aparente. Não era... Pô, e aquele cara virava as costas para mim, não queria saber de mim. Aí eu... Pô, maior humildade, maior humilhação também, não queria nem saber. Chamei os outros colegas assim, inclusive é membro da igreja aqui, o amigo que fez a ponte. Falei, pô, cara, eu magoei o fulano de tal, pô, eu gosto dele, ele é meu amigo. Poxa, pô, eu queria pedir perdão a ele. Aí esse meu colega falou para ele, falou assim, pô, cara, o cara tá chateado, pô, a gente tá aqui tudo junto, aí intermediou. Esse cara não fez nada não. Mas um dia, eu estava indo para os Estados Unidos. Eu queria comprar uma passagem e ver assim, American Express. Se você comprar pela American Express, você ganha outra passagem. Mas eu não li isso. Para mim, era quem comprasse a passagem, já ganhava outra, sei lá. Eu fui lá no aeroporto. Cheguei lá no aeroporto, não, só se você tiver o cartão. Não dava tempo para eu fazer o cartão, enfim. Voltei para o meu... Eu estava de plantão nesse dia. E eu falei no meu trabalho que, rapaz, puxa vida, queria comprar uma passagem, dar uma promoção lá, de ganhar outra passagem de graça. Aí ele falou assim, eu vou contigo. Estava chovendo, mas chovendo muito. Aí eu falei assim, você vai comigo? Pô, qual o problema? Falei, nenhum. Esse cara é espírita. A gente se beija quando se vê.
meu amigo, resgatado. Uma fé viva é uma fé que transforma a si, o outro, o ambiente. Ela transforma realidades também. Milagres acontecem. Uma fé viva faz com que a gente viva milagres. Uma fé viva é uma fé que testemunha transformações de realidade. John Stott, no livro Cristão Contemporâneo, lá ele vai tratar sobre a igreja, e ele vai dizer, ele vai lembrar uma coisa que ele chama de a dupla identidade da igreja, ou que ele chama também de cristianismo encarnacional. É aquela ideia de uma igreja que é chamada para dentro para cultuar e é remetida para fora para transformar e servir. Somos chamados para isso. Uma fé viva é uma fé que acolhe moradores em situação de rua. Existe uma igreja no Texas chamada Gateway, e ela tem um lema na frente assim: é proibida a entrada de pessoas perfeitas. É uma igreja que acolhe. E aí a questão da inclusão hoje veio a calhar. Recebe todo mundo. Jesus se relacionava com ladrões, os cobradores de impostos, lá, gente tudo cheio de erro. Queria almoçar com eles, beberrões, né? Estava lá. E era terrível. Os fariseus sempre fazendo crítica a respeito de quem ele encostava. Uma igreja que acolhe é aquela igreja que está de portas abertas para todo mundo. É o lugar onde as pessoas podem entrar sem barreiras algumas criadas por qualquer um de nós. As pessoas precisam estar aí ouvindo a palavra de Deus, porque acabamos de ler que é pelo ouvir a palavra de Deus que a gente tem acesso à fé. Sobre essa questão do acolhimento, me tocou profundamente quando no show da Lady Gaga foi perguntado a eu não sei se era trans, eu não sei, agora tem tantas classificações, por que ele estava ali? É porque ela nos acolhe. Lady Gaga não é igreja. Igreja é isso aqui. Esse é o lugar de acolhimento. É o lugar onde as portas estão abertas para todos aqueles que querem ter acesso a Jesus Cristo, o libertador, o Messias, o Salvador. Se você não consegue ser uma igreja que promova esse acolhimento, que você seja como um pai, como um tio, como um irmão, seja lá o que. Liga para o teu filho, aquele que você excluiu. Liga para a tua filha, aquele que você excluiu do teu relacionamento, aquele que você foi capaz de dizer uma coisa que é uma mentira, que você não ama. Liga para ele ou para ela para dizer assim: eu te amo, a porta da minha casa está aberta, a tua casa precisa ser o referencial para quem quer que seja. Independente da vida que esteja levando, é seu. Deus confiou nas tuas mãos. Ame-o até o último dia nessa terra. Passa por aqui acolhendo, perdoando, abençoando a vida de tantos quantos estão na sua esfera de relação. Esse foi o chamado. Se você não consegue ser enquanto igreja assim. Sua igreja, ela promove uma fé reflexiva, uma fé que serve, uma fé que promove comunhão, que transforma, que acolhe. Que o Senhor possa nos capacitar a viver essa realidade de fé. E eu sempre lembro aqui uma ideia construída por Abraham Kuyper, que ele vai dizer o seguinte: biocosmovisão. O que é biocosmovisão? Sempre eu lembro, trago sempre nas minhas mensagens essa ideia. Cosmovisão é como eu enxergo o mundo através dos óculos
de Cristo, da palavra de Deus, cosmovisão cristã, né? E ele insere um prefixo, bio, cosmovisão. Ele vai dizer que todo esse conjunto de crenças que vão consubstanciar a nossa fé precisa ser traduzido num viver prático, em ações em prol do outro, que é o objeto, que foi por quem Jesus morreu na cruz. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Eu imagino aqui que já esteja extrapolando, já 12:02, mas era isso que o Senhor tinha colocado no meu coração. Que o Senhor possa fazer com que você saia daqui com essa ideia do que efetivamente é uma fé viva. O Senhor nos abençoe.